Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, se preparar para que Deus fale conosco. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4. Quando o pastor Eduardo abriu esse culto, ele falou exatamente daquilo que nós queremos ministrar nessa noite. E você que é muito atento já sabe do que é, né? Do que nós vamos falar. Mas vamos ler aí, daqui a pouco eu dou o tema para vocês. Vamos ler o capítulo 4 de Hebreus. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 1 até o 11, vamos ler. Hebreus 4, 1. Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos ou esforcemo-nos, pois, para entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. Bom, amados, com esse texto, na realidade, eu tenho já algum tempo sentido no coração e falado também bastante acerca da nossa confiança em Deus, que nós precisamos realmente aprender a confiar em Deus. É primordial que nós aprendamos a confiar em Deus. E isso vem, eu creio que desde o acampamento, já antes do acampamento, eu já vinha falando acerca disso. E esta semana, ou semana passada, quando eu estudava, eu preparava essa mensagem, eu lembrei que o pastor Naor Pedrosa, na revisão do ano passado, ele falou acerca exatamente disso. E então eu quero hoje usar bastante coisa daquilo que o pastor Naor falou na revisão, né? Então a base, na realidade, dessa mensagem é aquilo que ele ali falou, né? Contextualizado, evidentemente, com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então eu quero falar acerca do descanso no Senhor, a importância do descanso no Senhor. Amados, esse texto todo que nós lemos, ele fala acerca de um repouso, ele fala acerca de um descanso no Senhor. E nós entendemos que isso é algo de suma importância, não somente um descanso físico, amados, se bem que o descanso físico também é muito importante, né? Antigamente eu tinha, quando mais jovem, a gente é impetuoso, então eu tinha sempre uma visão de vender as minhas férias no trabalho, né? Eu preferia dinheiro do que ficar de férias, mas eu descobri a importância das férias. Uma pessoa que nunca
tira férias, descansa fisicamente, amados, ela é uma pessoa que ela vai adoecer muito rápido. Ela é uma pessoa que ela se torna escrava do trabalho e do dinheiro. Então, quando eu aprendi isso, amados, eu passei a dizer não para a minha empresa. E também a pessoa que nunca tira férias, amados, passou uns anos ali naquela empresa, ela já não aguenta mais, porque a férias anual, ela já é projetada para que a pessoa não fique saturada fisicamente e emocionalmente de um determinado trabalho. Então, Deus já nos fez assim, né? Então, os melhores funcionários, na realidade, não aqueles que trabalham mais, mas os melhores são aqueles que vão realmente galgando posto e vão conquistando, são aqueles que entendem a importância das férias. Na realidade, o pastor Eduardo já pregou também bastante acerca disso. Então, eu não quero muito me deter nesse descanso físico, mas eu gostaria de falar mais acerca de um descanso emocional, amados. Falar de uma paz, como nós precisamos de aprender a ter esta paz, a ter esse descanso, amados. E na realidade, o descansar é confiar plenamente em Deus. Eu, algum tempo atrás também, acredito que alguns anos atrás, uma vez também eu tinha ouvido de um tema, de uma pregação, eu vi só o tema e eu preguei aqui, né, ministrei sobre vivendo como Maria em dias de Marta, né? Na realidade, nós vivemos dias de Marta, amados, aqueles dias que tem muitas coisas para serem feitas, nós somos pressionados, nós precisamos fazer muitas coisas, é muito trabalho, é muita responsabilidade, é ir atrás disso, atrás daquilo, e além do mais, chega na igreja e ainda tem um monte de coisa para fazer, né? Então, amados, nós precisamos aprender a parar, né? Até como o Jefferson falou, né? Também, né? E o pastor Eduardo falou também, né? De paz. Se nós queremos desfrutar da paz que a palavra de Deus veio nos trazer, amados, nós temos que aprender a parar para ouvir o Senhor Jesus. Nós temos que aprender a dar um basta na correria do dia a dia, na pressão que nós sofremos no nosso dia a dia, amados, para podermos, então, estarmos aos pés do Senhor Jesus. Então, isso é de suma importância, amados. Muitas pessoas podem dizer assim: mas como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou parar? Eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantas lutas que eu preciso enfrentar, então eu não posso descansar. Sabe, amados, esta paz que a gente fala, esse descanso que a palavra nos promete, é um descanso baseado nas promessas de Deus. E apesar desse texto que nós lemos, ele em parte se refere ao Velho Testamento, de uma maneira quase que toda, porque fala de Davi, fala de Josué, e cita aqui uma promessa que muitos não conseguem herdar, e fala do Novo Testamento também, daquilo que nós precisamos viver, desse descanso, dessa promessa, amado. E não é só para depois dessa vida, não, aqui está falando de um descanso para esta vida. E muitas pessoas pensam que ter paz, pensam que ter esse descanso é ter uma ausência de luta. O dia que eu não tiver nenhuma luta, o dia que eu não tiver nenhuma dificuldade, aí eu vou conseguir ter paz. Amados, a paz que Deus nos promete, a paz que vem de Deus, é uma paz que nós nos espelhamos em Cristo Jesus.
Nós olhamos para Jesus, ninguém foi tão atribulado como Jesus, mas ele jamais perdeu a sua paz. Os discípulos, quando se tornaram verdadeiros homens de Deus, cheios do Espírito Santo, amados, eles gozavam de uma paz extraordinária, sobrenatural. Então não é a ausência de lutas que traz a paz e o descanso, mas, amados, nós temos convicção que é o estar perto de Deus. Estar perto de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele chega num determinado momento e ele diz em Mateus 11, nos versos 28, 29, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu quero dar descanso, eu quero aliviar vocês, mas venham a mim. E me chama muita atenção, e eu sempre que falo desse texto eu falo isso, amado, que Jesus não está falando essa palavra para quem está lá no mundo. Jesus está falando esta palavra para quem estava perto dele, né? Porque ele não tinha microfone, ele não tinha meios nenhum de comunicação, ele não tinha imprensa, ele não tinha TV, não tinha nada. Então o que ele falava era aquilo que as pessoas poderiam ouvir, que a voz dele alcançava. Então ele não falava para quem estava longe. E esse descanso que o Senhor Jesus está prometendo é para nós que estamos perto dele, mas não o suficiente. Estamos perto muitas vezes como estava Marta, mas não perto como estava Maria, aos pés do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, nós podemos estar no mesmo ambiente do Senhor Jesus e estarmos longe dele. Essa é a realidade, e sobrecarregado, e ele querendo nos aliviar. E eu quero dizer, amados, nessa noite tem uma unção de alívio para você. Eu tenho convicção disso, que Deus, ele quer que você receba esta paz, esse descanso. Isso, amados, é essencial para a sua vida. É essencial. Então, sabe, amados, nós hoje precisamos entender o que Jesus está querendo dizer a nós. Então, ele diz que nós estamos carregando um peso, e nós estamos nos esgotando, cansando, amados, sendo que há um descanso prometido para nós. Então, o Senhor Jesus diz: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu quero vos aliviar. E depois no verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Ele está falando de paz, amados. Jesus está falando que nós, muitas vezes, estamos no mesmo ambiente que ele, mas nós não estamos aprendendo da mansidão profunda que ele tem. Não é algo superficial. Quando ele diz mansidão e humildade, amado, eu que sou manso, aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está falando de algo profundo, algo interno, e não algo superficial, baseado em circunstância alguma. Amados, nós precisamos aprender urgentemente, olhar desta maneira para o Senhor Jesus, e aprender dessa mansidão, aprender dessa humildade, amado. Só assim nós então encontraremos descanso para a nossa alma. Amados, parece que para nós falta-nos crer na palavra de Deus, falta confiar na palavra que é Deus falando e praticá-la, amados. Parece que a impressão que nós temos ao olhar para a palavra de Deus é essa. E ao ler esse texto, amados, no versículo 11 aí de Hebreus 4, que nós lemos, diz: busquemos, esforcemo-nos, em algumas versões diz, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Amados, este é um apelo urgente de Deus para nós.
porque isso é uma coisa muito séria dentro da igreja do Senhor, queridos, porque se nós não encontrarmos, se nós não buscarmos, não procurarmos, não nos esforçarmos para encontrar esse descanso, amados, nós teremos sérios problemas físicos e emocionais, queridos. Eu tenho aprendido até comigo mesmo, amados, com a minha situação, sabe, os pastores que aqui estão, precisam aprender que a ansiedade, amado, ela é maléfica. A ansiedade, a agitação excessiva, não ser lerdo, não estou falando para ninguém ser lerdo, tonto, tapado, não é isso, não é ser boi sonso, não sabe, aquele sonsão assim, não é isso não, amado, mas, sabe, queridos, a ansiedade, a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe, traz sérias consequências danosas para o físico. Hoje, a obesidade é uma das principais causas da obesidade. Pode ver, normalmente o gordo, ele é ansioso, ele rói unha, ele come a cutícula, ele é ansioso, ele não sabe ficar quieto, ele balança a perna, sabe? Fica perto de um gordo para você ver, fica dá até desespero, né? Ele estava sentado lá, o rapaz ficava com a mão atrás do meu banco. Eu olhei, tinha que ser gordo mesmo. Então, sabe, amado, nós precisamos encontrar o descanso. Não é normal essas coisas, essa ansiedade. Amados, apesar de não ter ficado gordo, mas eu fiquei com o coração gordo. Meu coração cresceu, ficou desse tamanho. O dia que o médico fez o exame, falou, ô louco, seu coração não cabe nem na tela do meu computador. Falei, deixa de ser brincalhão, doutor. Ele falou, não estou brincando não cabe mesmo, é enorme. Então, meu coração engordou. Então, sabe, amados, não sabia descansar, apesar de crer, apesar de pregar, eu não sabia desfrutar dessa paz. Achava que eu tinha que resolver tudo, porque as pessoas nos pressionam para isso, amado. Pessoas pecam, o pastor é culpado. O pastor é culpado, porque a pessoa saiu da igreja. A pessoa adulterou e saiu da igreja, o pastor é culpado, o pastor não foi na casa, falta amor. E é assim, a pessoa rouba, foi o pastor, a pessoa estava passando necessidade, o pastor não ajudou, o pastor é culpado de tudo. Então você acaba acreditando na ovelha. E não é isso, amados. Nós temos que depender de Deus. Ensinar o rebanho também a depender de Deus. Senão, se você não aprender a olhar para Jesus, amado, você não vai encontrar esse descanso, olhar para a palavra de Deus. Então, aqui é como um apelo urgente. Amados, veja, aqui então, a pessoa que não encontra, nós temos que buscar esta paz, temos que encontrá-la, é algo urgente, para que nós não adoeçamos, sabe, eu assim, fiquei muito ruim do coração, e agora estamos controlando, e o que aconteceu? Qual foi a causa disso tudo? Amados, a causa é a emoção. O meu remédio principal é ir cada vez mais longe dos meus problemas. Quem é que vai resolver? Parece que é Deus querendo ensinar alguma coisa, né? Que eu não sabia. Cada vez mais longe, essa é a cura para o meu problema, né? Agora o médico também animadinho, que acharam um remédio para coração fraco, descobriram agora, né? E ele disse que tem uma fé que meu coração vai melhorar 5%. Eu falei, vai mudar o quê, doutor? Só faltou ele falar, você vai demorar um pouquinho mais para morrer. Porque ele falou, minha expectativa é que você melhore 5%. Poxa vida, tá bom, mas já é alguma coisa. Eu falei, tá bom, vamos lutar. Mas ele ficou tão empolgado que até eu fiquei, Então, sabe, amados, e o interessante é que o mesmo versículo, ele dá uma dica também para a gente, né? Esse mesmo versículo 11, que fala, esforcemo-nos para entrar naquele repouso prometido, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, amado, a pessoa
que não obedece à palavra, a pessoa que é rebelde, essa é uma dica de Deus. O rebelde, ele é uma pessoa que ele nunca vai encontrar o descanso. Sabe, não é que Deus castiga o rebelde, não é, amados. A palavra de Deus, ela nos orienta a andar no caminho da vida, a andar no caminho da proteção. Nós, então, deixamos de obedecer a palavra, nós, então, começamos a trilhar um caminho diferente. Então, nós estamos nos expondo a uma série de coisas que tem neste mundo e que nos destrói, no mundo que jaz no maligno. Então, os rebeldes não têm paz, mas, amados, Deus está falando para aqueles que obedecem a palavra. Sabe, cuidado, senão você terá sério problema se você não aprender a confiar em Deus. E a gente, quando olha, queridos, a palavra de Deus, esse texto mesmo diz, né, e eu também, ao citar isso, eu lembro do pastor Naor, que Deus, ele descansou no 7º dia, não é porque ele estava cansado. Deus descansou, e aí no versículo 10, né, acho que é 10, que fala, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então está falando de quem? Está falando de Jesus, e está falando de Deus, Deus Pai. Deus, amados, ele repousou, porque ele concluiu a obra. Quando ele terminou a obra, aquilo que era para ele fazer, ele repousou, ele descansou. E Jesus também, amados, quando ele concluiu, terminou a obra que ele veio fazer nesse mundo, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, uma página atrás aí, né, que Jesus, ele assentou à direita do Pai. Ao concluir a sua obra, a obra da cruz que ele veio aqui fazer, amados, ele se assentou, e assentar, querido, é posição de descanso. Então, Jesus também aqui diz que ele descansou da sua obra, após concluir a sua obra, assim como Deus descansou. Então, Deus, queridos, descansou no 7º dia, para nos ensinar, são por 2 motivos, para nos ensinar que nós também precisamos, assim que fazemos algo que nós devemos de fazer, que temos que fazer, nós temos que descansar, amado. É o que nós podemos fazer. E a outra coisa é mostrando que o descanso é necessário, que o nosso físico precisa de descanso. Então, amados, olhando para Deus, nós vemos isso. Então, Deus descansou porque terminou a sua obra. Então, queridos, Jesus também, ao terminar a sua obra. Então, o que nós vemos, queridos? O que nós vemos é que quando nós praticamos a palavra de Deus, quando você faz aquilo que está na palavra, você tem que descansar, amados. Tudo que nós precisamos e podemos fazer é praticar aquilo que está escrito, é praticar o que Deus nos mandou fazer. Mandou a gente praticar a palavra e descansar. Então, é isso, amado. Então, veja, nós sabemos o caminho que nós devemos de trilhar. Nós sabemos o caminho que nós devemos, porque Deus nos orienta. E muita gente é rebelde, porque a pessoa, quando ela anda no seu próprio caminho, é o caminho normalmente do ódio, é o caminho da mágoa, do ressentimento, é o caminho de vingança, sabe, é o caminho que ela sabe, então não é o caminho de Deus. Aí normalmente essas pessoas, elas não vão encontrar a paz, porque esse caminho não é o caminho que Deus ensinou. O caminho que Deus ensinou é o caminho do perdão, é o caminho de deixar para lá, é o caminho do bem, não é o caminho do mal. Então, quando Deus manda você perdoar alguém, mas independe da outra pessoa, sabe, o que acontece com a gente? A gente não quer perder nada. A gente pensa que nós
vamos ganhar tudo ganhando a razão. Né? A palavra de Deus, ela diz em Mateus 23, né? Fariseus hipócritas, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que é isso, amados? A pessoa, ela às vezes está brigando ali por uma coisa, por uma razão. Ela quer provar que ela tem razão. E a pessoa perde o casamento, mas não perde a razão. Vocês já viram isso? A pessoa perde o casamento, mas não perde a razão. Eu estou certo. Amados, pouco importa. O Senhor, Ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, o Evangelho, esse irá encontrá-la. Então, sabe, amados, pouco importa se você está certo ou se está errado. O que importa é você obedecer a palavra de Deus. Pare de perder tempo. Pare, senão não espere você ficar ruim, doente, na cama. Você já viu o quê? Normalmente, a pessoa é muito brava, um pai não tem amizade com os filhos, e aí os filhos não conversam com o pai, aí o pai está lá na cama para morrer, manda chamar o filho. Chama meu filho, eu quero pedir perdão para ele. Agora, velho. Tanto tempo para desfrutar a vida, precisou morrer. Perdoe, filho. Morreu. Aí fala assim, morreu em paz. Por que ele não viveu em paz? Como diz o Valdir, miserável. Por que o miserável não viveu em paz? Não, sabe, amados, quis morrer em paz. Então, sabe, muita gente é assim. Está morrendo, está perdendo a vida, mas não perde a razão. O senhor não sabe, eu provo para o senhor que eu estou certo. Amado, gente que não quer perder dinheiro, aí perde a vida. Sabe, amado, você viu quanta gente que reage a um assalto, não quer perder. Amado, leva, toma. Posso pôr a mão no bolso? É assim, amado, sabe, para. Ai, mas é meu instinto. Seu instinto você tem que olhar para Jesus e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Então, não adianta você ser uma pessoa explosiva e perder a sua vida. Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Sabe, amados, eu olho aqui, cita Josué, né? Quando ele ia entrar na terra prometida, então as 2,5 tribos já tinha conquistado do lado de cá do Jordão, né? E de repente ele fala, não, Deus fala com ele, né? Fala, olha, é para você levar todo o povo para conquistar a terra, depois eles terão descanso. Descansa é essa terra mesmo. Quem vai ficar descansando aqui é só os filhos e as mulheres. Os homens vão todos para a guerra, né? Em idade de guerra. E aí Josué, amados, antes de Deus dar essa ordem, né? Deus já tinha dado a ordem, mas Josué estava amedrontado, com medo. Mas aí quando você lê o capítulo 1 de Josué, chega no versículo 9, Josué, Deus falando assim, esforça-te, tem bom ânimo, olha, você vai ver muitas coisas terríveis, você vai ver, não pasme, nem te espante, simplesmente confia, eu estarei convosco, só isso. Isso está no versículo 9 do capítulo 1. Aí, eu acho interessante, porque quando chega no versículo 10, Josué já vai e diz, e Josué levantou-se, foi e falou, vamos, falou com as 2,5 tribos lá, vamos que nós vamos tomar posse da terra e depois todos teremos o descanso, todos receberão o descanso, agora é hora de obedecer o nosso Deus. E aí quando ele falou desse jeito, um monte de gente, né? Todo mundo diz, nós vamos te seguir, porque você quer obedecer a Deus. Sabe, amados, o problema é que nós ouvimos as orientações de Deus, e nós ficamos meio boquiabertos.
sabe, fica assustado, fica amedrontado, espantado. Deus diz: não pasme, nem te espante. Você não tem tempo para ficar com a boca aberta. Você tem tempo para obedecer Deus e entrar no repouso. Então, eu digo para os meus pastores: não sigam esse exemplo meu. Sabe, eu dei sim a vida pelo rebanho e pela igreja. Mas, amados, eu não aprendi a descansar. Eu levava os problemas para a minha cama, né? Eu dormia com os problemas e dormia muito pouco, porque os problemas não deixavam eu dormir. Então, eu achava legal isso, eu achava bacana eu acordar muito cedo, porque abri o olho, já pensava nos problemas e não conseguia dormir mais. Aí eu tinha que levantar, aí ia orar. Amados, ninguém aguenta. Aí tem que se aposentar com 60 anos de idade, sabe, contra a sua vontade. Então, eu quero dizer, queridos, que nós temos que aprender urgentemente a entrar nesse repouso. Eu lembro de algo que o pastor Naor também falou. Sabe, amados, se o problema que você tem, deixa eu ver como é que é a frase. Se você não consegue descansar com esse problema, então você não vai conseguir resolver ele. Se esse problema está tirando o teu sono, você não vai conseguir resolver. Porque Jesus, no meio da tempestade, ele estava dormindo lá no barco. Podem falar: que sono pesado tinha Jesus, hein? Puxa, estava cansado, hein? Os discípulos davam muito trabalho para ele. Não, mas ele estava ensinando. Ele estava ensinando que na palavra dele nós temos que confiar. Ele sabia que a tempestade viria, mas ele sabia também que ele acalmaria a tempestade. E ele sabia também que se os discípulos tão somente crescem, eles não precisariam de acalmar a tempestade. Eles chegariam do outro lado, porque essa era a palavra de Deus. Então, o que falta para nós, amados, é confiar na palavra de Deus. E se eu aprendi isso, amados, e agora eu falo: meu Deus, eu não quero esse problema, eu entrego nas tuas mãos, e aí lanço sobre o Senhor os meus problemas. Sabe, amados, o salmista aqui cita Davi, né? E no Salmo 4, no versículo 8, ele diz, né, no momento de grande luta, de grande perseguição, na minha versão é: em paz me deitarei, e logo dormirei, porque só tu me fazes descansar em segurança. Mas as pessoas recitam, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo ou em segurança. Tanto faz, né? Mas, amados, nós precisamos aprender quem é o nosso Deus, para que nós possamos dizer: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Eu quero dizer, se você sofre de insônia, hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai ser curado. Nós não aceitamos. Nós servimos um Deus que é tremendo, que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E nós vamos aprender a confiar em Deus. Nós vamos nos esforçar para entrarmos nesse repouso. Sabe, o Du citou mais ou menos, né, Filipenses capítulo 4, mais ou menos porque ele citou uma parte, né? Mas Filipenses 4, 6 e 7 diz, sabe, amados, diz para nós: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e vosso Pai. Sabe, por intermédio de orações, súplicas, com ações de graça. E aí eu acho lindo o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Amado, o pau está comendo lá fora, a guerra está acontecendo, mas agora eu tenho a paz de Deus. Por que você tem? Porque eu tenho.
A paz de Deus excede, eu não sei explicar, ela excede todo o entendimento. Essa paz guarda o meu coração. Mas esse caminho, amado, é o caminho que foi dito aqui também pelo Jefferson, é o caminho da oração, é o caminho que nós temos que aprender a confiar em Deus, e entregar nas mãos dEle as nossas ansiedades, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, amados, Deus, o Senhor Jesus aqui em Mateus 6 também, que foi lido, Ele diz, quando vê as pessoas, fala, poxa, por que vocês estão tão preocupados, tão ansiosos com aquilo que vocês têm que comer? Aí fala assim, olha para os passarinhos, né? Eles não trabalham, não comem, e o Pai Celeste cuida deles. Nenhum deles você ouviu falar, passarinho, tem um monte de passarinho morrendo de fome. Não, né? E Deus diz assim, se Ele cuida dos pássaros, quanto mais de vocês, homens de pequena fé, sabe? Quanto mais de vocês, Ele não vai cuidar. Então, sabe, amados, depois fala, por que você está tão preocupado com a roupa de vocês, de se vestir, gastar dinheiro, eu preciso comprar, eu preciso... Sabe, olhe para os lírios do campo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, ele conseguiu se vestir como um desses. Se Deus cuida das plantas, das flores, que hoje nasce e amanhã murcha, quanto mais vocês, Deus não vai cuidar? Então, sabe, mas o que Deus está ensinando não é irresponsabilidade. Com tudo que eu estou falando, de não ser rebelde, é andar nos caminhos do Senhor, obedecer a palavra de Deus e descansar, porque quando nós estamos obedecendo a palavra, as coisas não se resolvem no mesmo dia, amados. Muitos problemas ainda existem. Então, que nós aprendamos a ter fé, a crer em Deus, a crer na palavra de Deus. Então, sabe, amados, o vencedor, veja, uma pessoa vencedora não é aquela pessoa que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma luta, e nem aquela pessoa que nunca errou. Mas o vencedor é aquela pessoa que consegue descansar, consegue confiar no Senhor, porque Deus não exige de nós perfeição, Ele exige superação. É esse o caminho. Ele não busca pessoas perfeitas, Ele busca pessoas que o amem e que confiem nele. Sabe, eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo para as igrejas, né? As cartas de Paulo, sabe, ele escreve para todas as cartas que Paulo escreve, né? Por isso que eu desconfio um pouco de Hebreus, que é a única que não começa assim. Ele escreve, graça e paz da parte de Deus estejam convosco. Por isso que muitas igrejas cumprimentam graça e paz. Sabe, amados, o cristão, ele tem que entender que é de graça, é pela graça, e nós precisamos saber que não é por mérito, mas é pela graça. A questão é nós estarmos no caminho para não nos expormos às maldades desse mundo que jaz no maligno. Agora, é graça. Agora, sem a graça de Deus e sem a paz, amados, uma paz que excede o nosso entendimento, nós não vamos chegar longe, e Paulo sabia disso, e ele em todas as cartas, e parece que era um cumprimento assim, um desejo, e uma declaração de um irmão para com o outro, porque Paulo escreve em todas as cartas, né, em duas só, que é duas pessoais para dois pastores, né, as duas cartas para Timóteo e para Tito, que são líderes de igreja, pastores, ele fala, graça, misericórdia e paz, porque o pastor precisa de muita misericórdia, de mais misericórdia ainda que os outros, né? Mas todas as outras, você começa ali, desde de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito, depois Filemão, todas é a mesma declaração: graça e paz. Amados, que essa graça de Deus e esta paz possa inundar cada um de vocês. Depois você olha mais na frente, as duas cartas de Pedro. Pedro também fala a mesma coisa, graça e paz nas duas cartas. João, ele só fala na segunda carta, mas ele também fala graça, paz e misericórdia. Ele fala na segunda carta dele. Então, sabe, amados, a gente vê a importância disso. Por isso, nós necessitamos tanto dessa paz, sabendo, amados, que não é por merecimento, porque graça, queridos, é ter tudo sem merecer nada. É isso que é graça, queridos. Então, entenda, queridos, vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Vamos confiar no Senhor. Queridos, você não vai conseguir resolver todos os problemas. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Pastor Eduardo, sinto muito, mas você não vai conseguir resolver todos os problemas. Pastor Charles, você também não vai. Pastor Braz, infelizmente é uma má notícia. E para todos vocês, vocês não vão conseguir resolver todos os problemas. Nem todos os problemas seus. Tem problema seu que você não vai conseguir resolver. Então, aprenda o caminho da confiança, porque senão você vai ficar doido, senão você vai ficar doente. E Deus, Ele já venceu por nós, sabe, amados? Deus já fez tudo por nós, queridos. A última palavra na cruz do Senhor Jesus em João, que está no capítulo 19, versículo 30, no grego original é tetelestai, né? E para nós está feito, está consumado, está tudo feito. Amados, nós só precisamos aprender a andar com o Senhor Jesus. E eu quero encerrar falando a mesma que o pastor Naor falou. Sabe, amados, eu lembro-me que quando eu fiquei doente do coração, fiquei doente em 2013, mais para o final de 2013, em 2014 teve uma Copa, né? 2014 teve uma Copa, foi 2010, depois 2014, em 2014 teve a Copa, e aí eu lembro que eu não podia com emoções fortes, para dizer a verdade, até hoje eu não posso muito, mas já estou um pouquinho melhor, já está mais controlado, mas na época eu não podia com emoções fortes, porque qualquer jogo que eu assistia, eu ficava apavorado, eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, e aí o médico falou: evita, não faça isso. Então, eu descobria quando o Brasil ganhava, pelos fogos, o Brasil ganhou. Eu lembro que eu fui lá para a casa do Dai assistir o jogo que foi para os pênaltis, acho que foi com o Chile, se não me engano, e eu fiquei sentado lá fora, lá na rua, todo mundo na sala, e eu lá fora. Mas, amado, depois que eu escutava os fogos, eu então deixava acalmar o ambiente, aí eu ia procurar um canal que estava passando o jogo, aí eu assistia o jogo, eu já sabia, aí eu via o time atacando, e aquele perigo, falava, não vai fazer gol, o jogo foi 2-0, o jogo já está vencido, eu nem ligava, falava, olha, os caras perderam o gol. Aí quando o Brasil atacava, será que agora? Eu ficava feliz, né? Eu sei que ia marcar um gol. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa, Jesus já venceu a batalha.
esse jogo já está vencido. Por isso que o apóstolo Paulo diz: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. Amados, em todas as coisas você é mais do que vencedor. Para que ficar roendo as unhas, ansioso? Essa batalha já está ganha, esse jogo já está ganho. Nós estamos assistindo e participando de um jogo que nós já sabemos o resultado. O inimigo quer roubar sua saúde, dizendo: não, agora você vai perder. Você vai, não vai. Em Cristo Jesus nós já somos vencedores. Você já venceu. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Amados, Jesus conquistou. Eu tive que aprender a descansar. Eu tive que aprender a correr dos problemas. Eu ia morrer, mas devo de morrer. Não sei quando, talvez daqui uns 25 anos, 30 anos. Mas, amados, eu não vou morrer correndo atrás dos problemas. Eu vou morrer fugindo dos problemas. Você pode ter certeza disso. Eu vou morrer na paz do Senhor Jesus. Quando eu estiver no caixão, você vai ver um pastor assim. Não deixa minha boca cheia de algodão, não. Faz um sorriso, mesmo que for para pintar se a cara do pinguim lá, mas... Sabe, amado, sabe, queridos, quantas pessoas, quantas doenças decorrente da ansiedade, da preocupação, queridos. Nosso Deus é o príncipe da paz. É Ele quem venceu. Não adianta você lutar tanto, você se irritar tanto. Fuja da aparência do mal. Siga o caminho do bem. Sabe, você não é rebelde. Muitos não entraram e não entram na paz. Paulo diz: o meu temor, não sei se é Paulo, o escritor aqui diz: o meu temor é que muitos não vão nunca entrar na paz. Chega de ser roubado. Hoje é dia de você encontrar a verdadeira paz. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar. Eu quero orar com vocês. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!